O Supremo Tribunal Federal vai voltar a analisar daqui a pouco a validade do indulto de Natal editado pelo presidente Michel Temer no ano passado. A reportagem é de Fabiano Andrade. O indulto natalino previsto na Constituição é um perdão de pena concedido pelo presidente da República na época do Natal. Pela regra antiga, eram beneficiados os condenados a até 12 anos de prisão e que já tivessem cumprido um quarto da pena. No dia 21 de dezembro do ano passado, o presidente Michel Temer editou um decreto mudando as exigências. O texto acabou com um tempo limite de condenação e concedeu o indulto natalino a pessoas que cumpriram apenas um quinto da pena, 20%, em qualquer caso de crime praticado sem violência. Assim, pelo decreto, havia a possibilidade de que presos por crimes de colarinho branco, como corrupção e lavagem de dinheiro, também fossem beneficiados pelo perdão presidencial. O Ministério Público Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o decreto. A então presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu as novas regras por meio de uma liminar, que depois foi mantida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ele ainda determinou que o decreto não poderia beneficiar condenados por corrupção. Na decisão, o ministro disse que a concessão do indulto após o cumprimento de fração tão pouco significativa da pena enfraquece a função preventiva da reprimenda penal, propiciando à sociedade em geral e ao infrator a sensação de que o crime compensa. O presidente Michel Temer se defendeu em manifestação enviada ao Supremo, negando que o indulto seja para beneficiar presos da Lava Jato e afirmando que as regras aplicam-se indistintamente a todas as pessoas nacionais e estrangeiras que se encaixem nas hipóteses previstas no decreto. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná calculou que 22 presos pela operação podem se beneficiar do indulto de Natal se as regras do decreto presidencial forem reeditadas neste ano. Entre eles estão o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-senador Jim Argelo. O procurador Deltan Dallagnol afirmou numa rede social que esse indulto transforma o trabalho da Lava Jato e as penas de corrupção numa piada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou que o indulto, como está previsto, desestimula o combate à corrupção. Cabe ao Poder Judiciário fixar a pena e essa pena deve ser cumprida na medida do possível, integralmente, exatamente para desestimular a prática da corrupção no país. Isso é muito importante porque nós estamos todos num esforço muito grande de investigação e de punição nessa área dos crimes do colarinho branco e exatamente no momento em que conseguimos penas mais severas, efetividade na punição dos crimes do colarinho branco, surge um decreto que indulta as penas aplicadas. O plenário do Supremo começou a analisar o caso na quarta-feira da semana passada, com as manifestações da Procuradoria-Geral da República e de entidades interessadas, como a Defensoria Pública e a Associação dos Magistrados. Hoje, com a retomada do julgamento, além de estabelecer se o decreto é válido ou não, os ministros também podem fixar limites para a concessão do benefício pelo presidente da República. Agora há pouco, numa rede social, o presidente eleito Jair Bolsonaro falou sobre o assunto. Ele garantiu que se houver indulto para criminosos este ano, certamente será o último. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar hoje pelo menos 4 recursos de réus em ações da Lava Jato. O repórter Bernardo Bortolotto tem as informações ao vivo de Porto Alegre. Bernardo, boa tarde. Olá, boa tarde, Sandra. Os desembargadores iniciaram os trabalhos há aproximadamente 10 minutos e, nesse momento, eles estão julgando uma apelação do ex-ministro Antônio Palocci, que está preso desde 2016 e pode ter a pena mantida, pode ter a pena aumentada e até mesmo reduzida hoje, ou inclusive receber o benefício da prisão domiciliar. Condenado na primeira instância em Curitiba a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Palocci foi condenado justamente por negociar e receber propinas da Odebrecht. Ele, inclusive, teve o acordo de delação premiada dele homologado aqui pelo tribunal em junho desse ano.
Lembrando também que hoje pode ser julgado José Dirceu, que pede para ser inocentado ou uma redução da pena dele, que hoje é de 8 anos e 10 meses de prisão, em um outro julgamento pela Lava Jato. E também tem o caso do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, que foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro e está pedindo uma transferência de presídio, está pedindo para sair de onde ele está hoje para outro presídio. E o ex-deputado Cândido Vacareza, réu em outro processo, quer continuar em liberdade, mesmo sem o pagamento de fiança. Sandra. Ok, Bernardo Bortolotto, obrigada pelas suas informações. A seguir...